Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do BR Podcast. Eu sou João Machado, novo host do podcast. Hoje Brunão não vai estar com a gente, ele não conseguiu chegar a tempo, teve um imprevisto, mas eu trouxe um cara muito legal aqui, um cara muito inteligente, fora da curva, e a gente vai bater um papo muito interessante, tanto para você que não é da área de educação física, quanto para quem está na área de educação física e quer um novo desafio na carreira, entender um pouco do mercado. Bom, a gente vai falar sobre corrida. Vamos falar sobre o mercado que envolve o treinamento de corrida de rua. E eu trouxe um cara aqui muito especial, um amigo pessoal, e já trabalhou comigo em muitos lugares por aí. E vou passar um pouco do currículo dele para vocês. Já vou apresentar, mas antes de mais nada, o BR Podcast está sofrendo algumas mudanças e a gente está trazendo muita novidade para vocês aqui esse ano. Vamos trazer vários convidados de diversas áreas, sendo da educação física ou não, que vai agregar bastante no nosso conteúdo aqui. Então, vou apresentar o nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje é o Ritchen Rocha Leite, mais conhecido como Hit Leite, né? Hit Leite, isso. Hit Leite. Hit é formado bacharel em Educação Física pela Federal de Minas Gerais. Ele atua como personal trainer, treinador de corrida em uma grande rede de academia, a Bodytech, e atua com treinamento de corrida há 7 anos e desde 2022 lidera um grupo de corrida oferecendo acompanhamento personalizado aos alunos através do serviço de consultoria online. Ritchen, seja muito bem-vindo ao BR Podcast. Prazer ter você aqui. Muito obrigado, João. Prazer todo meu. E aí, pessoal, tudo bem? O João já me apresentou, né? Sou o Ritchen. Trabalho com corrida de rua, treinamento de corrida de rua, no caso, né? E também sou personal trainer. No caso, é uma academia aqui de Belo Horizonte, mas também no mercado desde 2020, né, João? É, a gente está aí. E com a corrida de rua tem um pouco mais de tempo, que eu cheguei a estagiar em algumas assessorias, até criar minha própria equipe de corrida. E tamo aí, João. Vamos trocar uma ideia legal aí hoje. É, isso aí. Então, o Ritchen, a gente fez o estágio junto durante o período, então é um cara que eu conheço há muito tempo e é um cara sempre muito disposto a aprender sobre tudo, sabe sobre tudo. Qualquer dúvida que a gente tem, a gente pergunta pro Ritchen. Pode ser da área de educação física, de corrida, de musculação ou até mesmo sobre informática. Ele sabe de tudo, por isso que a gente chama ele de robozão. É o cara que entende sobre tudo, né? Então, cara, conta pra gente um pouco sobre sua história. Desde o início, desde quando você começou, por que você começou na educação física, conta sobre tudo, me diz aí. Perfeito. Bom, minha relação com a educação física, acredito eu, que começou por volta de 2004, que foi por intermédio do meu pai. Meu pai sempre foi o provedor da casa, né? E ele tentou fazer faculdade durante o período da vida dele que ele não conseguiu, por causa de trabalho, família e tal. Eu acho que essa foi a primeira hora que eu ouvi o curso Educação Física na minha vida, assim, sabe? Porque eu não sabia nem o que o educador físico fazia, o profissional de Educação Física fazia. E aí, cara, essa curiosidade, esse interesse pela área voltou depois, alguns anos, em 2011, que foi um momento na minha vida em que eu me via quase um obeso grau 2. E aí, entrei na academia pela primeira vez. E lá eu comecei a fazer algumas atividades, musculação, aeróbico, fui tomando gosto. Aí em 2012 eu acabei servindo o exército e no exército também passei por uma questão de treinamento físico mais severo um pouquinho e fui tomando gosto, sabe? Aí saí do exército, eu fiquei decidido que, bom, o que eu pensei em fazer de faculdade no ensino médio, que era relacionado à informática, né? Pensei em fazer TI ou talvez até mesmo alguma área mais relacionada à computação. É sua cara isso, né? Pois é. E aí, não, saí do exército e falei, bom, eu acho que essa área não era pra mim não, sabe? Bom, o que eu vou fazer? Aí fiquei pensando, será que eu faço nutrição? Será que eu faço educação física? E aí me veio a oportunidade de trabalhar na recepção da Bodytech. Em 2014, quando eu enviei meu currículo, participei do processo seletivo, fui selecionado depois de 3 etapas e entrei na recepção. Da recepção eu falei, ok, estou aqui dentro, e agora? O que eu faço, né? Enfim, fui procurar saber com outras pessoas como é que funcionava para entrar na faculdade, que eu também não tinha muita noção. Me falaram de um tal de vestibular aí, tinha que fazer Enem e tal. Refiz o Enem, fiz o SISU, que foi o que eu utilizei para poder entrar na Federal. Porque inicialmente minha nota do Enem para tirar uma bolsa na universidade particular não deu certo. E o motivo não foi nem a nota do Enem, não. Foi um outro motivo do histórico meu escolar lá, mas enfim. Entrei na Federal pelo SISU. Fui durante o curso entendendo o que eu queria fazer na educação física, porque quando eu entrei no curso eu pensei só em musculação, e no meio do curso eu fui vendo outras modalidades, né? Aí eu percebi que musculação sim ainda tinha um peso muito grande para mim, mas mais ou menos no quarto, quinto período que eu fui ver mais sobre atletismo e treinamento de forma geral,
que foi quando eu fui tomando gosto pela corrida. E ali, em meados de 2018, eu comecei a fazer meu primeiro estágio numa assessoria de corrida, fui entendendo o processo do treinamento de corrida, fui conseguindo conciliar um pouco com musculação, até cheguei a passar pelo cross-treino, né, vamos falar assim, que é aquela coisa que hoje em dia a gente chama de treino híbrido, tá em alta esse termo, mas passei um pouco por isso e percebi que eu estava mais voltado para o treinamento de endurance, né, o treinamento de cardiovascular. E aí foi onde eu investi mais um pouco do meu tempo profissional, né? Passei 2019 ali ainda no estágio, 2020 ainda no estágio, formei em 2020 e aí veio a pandemia. Foi aquela época mais difícil da nossa vida. Você também formou nessa época, que eu me lembro. Formou junto, exatamente. Passamos no estágio juntos e formamos juntos, veio a pandemia. E aí na pandemia eu fiquei meio sem saber o que fazer, porque o treinamento online estava em alta, mas eu ainda tinha aquela dificuldade com rede social, como é que eu divulgava meu serviço, que eu tinha acabado de formar, eu não sabia como oferecer o serviço, porque essas coisas não ensinam na faculdade, né? Sim. Até uma coisa legal que o BR Podcast passa, que eu já percebi, e imagino que com outros convidados aqui que vão falar sobre isso, vai agregar muito para nossa profissão. Com certeza. Para qualquer profissão, de forma geral, comunicação... O mercado online veio para ficar, a gente tem que saber se adaptar a isso, né? Então, pois é. Sim. E, cara, 2020 foi o ano do limbo, né? Aí, beleza, foi passando os meses, a pandemia foi meio que estabilizando um pouquinho, reabriu as academias, mas em 2020 inteiro eu nunca deixei de mexer com corrida, nem que fosse para mim ou para minha esposa, que era minha aluna que ficou nessa história toda. E aí, beleza, a gente foi treinando mesmo, sem prova, sem nada, porque não estava acontecendo nada naquela época. Assim que foi estabilizando tudo e voltando ao normal, eu comecei a entender exatamente com o que eu estava mais lidando ali naquele mercado. Seu nicho de público, né? Isso. Talvez, né? Mantive os alunos de personal, que, querendo ou não, ainda é uma parte que a gente atua muito, quase todo profissional de educação física atua muito sobre a área do personal. Sim. E fui começando a entender como é que eu poderia fazer para prescrever treino de alunos de corrida pela internet. Porque sempre funcionou pela internet de alguma forma, né? Mas nunca foi tipo o meio de captação de alunos. Principal, né? A gente captava alunos no físico. Na indicação. E os treinamentos eram passados pelo celular, pelo computador, mas nunca era um meio de captação. Aconteceu que em 2021 para 2022, eu tive um episódio ali de uma pessoa me procurar e ela não era nem de Belo Horizonte, ela era de São Paulo. Então, minha primeira aluna mesmo de corrida foi em São Paulo, coincidentemente. Olha pra você ver. Ela me viu pelo Instagram, ela lembrou que ela já tinha me visto em Belo Horizonte e ela falou, não, eu queria um treinador. E foi ali onde tudo começou. Final de 2021 para 2022. Que foi onde eu falei assim, não, legal, o que você quer exatamente? Ela, eu quero um treinador. Foi aí que eu entendi que eu consigo estruturar alguma coisa hoje para poder atender pessoas, não só ela, mas mais pessoas para treinar a corrida de rua à distância mesmo, por um aplicativo de celular ou até mesmo por uma planilha digital, sabe? Sim. Legal, e foi aí onde começou. Assim, eu acho que é importante, pessoal que é da educação física, talvez os estudantes estão vendo a gente aqui, pessoal que está um pouco perdido no curso, quando nós entramos na faculdade de educação física, se abre um leque, né? De várias possibilidades. A gente pensa que só está atrelado ao exercício físico na academia, mas quando a gente entra aqui, a gente tem vivências como arco e flecha, que eu lembro que eu já tive aula. Nós trabalhamos com pessoas com deficiência muito. Sim. No meu caso, eu fiz um estágio na própria faculdade sobre uma aula de natação para pessoas com deficiência. E aquilo ali me tocou muito no sentido de entender a gama da educação física, né? Então, assim, a mensagem para vocês que estão começando aí agora, é normal você ali na faculdade ir para um canto, errar, ir para uma área, errar, ver que você não gosta daquilo, porque a área é muito, muito vasta, né? Mas o que vem para ficar de qualquer área é o online. Sim. Então, é uma coisa inevitável, a gente tem que saber lidar com esse mercado e entender. E é por isso que nós estamos aqui hoje para conversar sobre o mercado de corrida, a forma como o mercado funciona, a parte financeira, da parte de empreender, que é o que você faz, sendo autônomo, assim como eu. E eu queria que você me contasse um pouco sobre as mudanças do mercado de corrida, historicamente, né? Como é que foi nesse período até hoje? Porque corrida sempre esteve alta, né? É um alto que oscila. Assim, o que eu percebi, voltando anos atrás, até mesmo antes de eu começar a correr. O mercado da corrida ele tem seus altos e baixos. Neste momento, acredito que a gente está numa alta, ainda está na crescente ainda, né? As notícias que estão saindo ultimamente, 2024 foi o ano da corrida, foi a modalidade esportiva que teve mais ascensão. Eu não sei nem se foi a mais praticada, mas é que teve o maior número de aumento de praticantes. Muito.
E a gente percebe isso em números mesmo. Por exemplo, as pequenas provas de corrida que tinham antigamente, que davam aproximadamente ali 2, 3 mil participantes, hoje está atingindo números de 8, 9, 12, 13, 15 mil participantes em provas que nem são provas marcantes, assim. Por exemplo, a Volta da Pampulha mesmo é uma prova que anualmente cresce, mas ela sempre foi grande. Sempre foi Agora, você vê uma prova pequena ali que acontece domingo, quase todo domingo tem uma prova agora, né? Sim. Mas uma prova pequena que acontece no domingo ali, você olha lá e fala assim, pô, engraçado, essa prova tá cheia. E tá mesmo. E antigamente não era tão cheia assim. Então, o que eu fui entendendo? Eu fui entendendo que a corrida deu uma osciladazinha, né? Ela tem os altos e baixos. Quando eu comecei em 2018, eu acho que ela estava um pouco em alta. Aí 19 deu uma quedinha, 20 a pandemia inevitável, mas na pandemia a gente percebeu um aumento dos praticantes de esporte outdoor. Sim. Né? Esporte de rua. O pessoal não tinha como treinar em ambiente indoor, né? Exatamente. E corrida é um esporte barato. Esporte entre barato. muitas aspas, Exato. né? A gente pode dizer do entre muitas mais aspas, barata né? até, não vou falar infinito não, mas muito caro. Sim. Porque os esportes outdoor em 2020 ficaram em alta porque estava tudo fechado. Aí o pessoal começou a entender que, pô, eu posso pedalar, eu posso correr na rua, eu posso fazer uma atividade ali na praça. E aí foi crescendo mais em 2020. Só que em 2020 ainda não tinham provas. Foi crescendo a prática, mas ainda assim não era um mercado que você falava assim, nossa, esse mercado cresceu. Não, a prática cresceu. Sim. E aí em 2021 foi quando a gente começou a perceber isso acontecendo. Em 2021 as provas foram voltando, né? E a gente foi vendo assim, pô, tá tendo uma pequena ascensão aqui, tá quase ficando igual era antes da pandemia. Em 2021 eu lembro que a referência que eu tive disso foi a São Silvestre, que eu fiz ela em 2021. A galera ainda estava correndo de máscara ainda. Nossa. E aí, essa horrível 2021, isso. eu acho que, se eu não me engano, teve 18 mil participantes, ou foram 23 mil. Foi algo por volta disso. E a São Silvestre tinha um recorde de, até então, 30 mil participantes. É muita gente. Né? É muita gente. E aí, 2022, já bateu 5 mil pessoas a mais. Aí veio 23, eu não cheguei a acompanhar os números, mas esse ano teve um recorde de participantes de novo. Então, assim, esse ano quase todas as corridas tiveram recorde de participantes. A Pampulha eu vi que ano passado acho que eram 15 mil participantes, passaram para 19 mil esse ano. O que acontece? A Pampulha, a gente estima o número de participantes inscritos e uns correm 10% de pipoca, ali, né? que são os pipocas. Eu não sei se você sabe o que é correr de pipoca, você não paga a inscrição da prova e você entra no meio da galera, certo? E você faz a volta com as outras pessoas mesmo. Você não recebe medalha, você não participa, Exatamente. digamos assim. E a Pampulha é uma corrida muito legal, né? É uma corrida muito e legal. muita gente corre de pipoca. Vai muita então gente. Fica muito cheio. Inclusive, um recado para os pipocas aqui. Pessoal, você vai correr de pipoca, não atrapalhe a estrutura da prova. A gente entende que a via é pública, que a prova acontece em via pública. Você pode correr, mas você tem que entender que o espaço ali da prova, com hidratação para atletas, a parte que tem staffer, a parte que tem gente trabalhando naquela prova, aquilo ali é para quem está inscrito, sabe? Você pode falar o que for. Não, a rua é pública, eu posso passar aqui. Você pode passar lá, sim. Você pode fazer o que você quiser. Mas você não está inscrito na prova, não atrapalha a prova. É só isso. É fácil. Não é difícil, né? Não é difícil. Mas isso acontece com muita frequência. Acontece, cara. Acontece. Bom, eu queria que você falasse um pouco também pro pessoal sobre a fácil acessibilidade, né, da prática de corrida. Como é que funciona essa modalidade que a gente pensa que é simplesmente ter um tênis e sair correndo, né? Então, é o início de todo mundo, né? Verdade, pois é. Né? Na prática, na verdade, assim, vamos falar que talvez nenhum tênis seja necessário. Eu como profissional, que eu gosto de prezar pela segurança e tal, eu falo com meus alunos, olha, calça um tênis minimamente confortável se você não tem um tênis adequado. O ideal é ter um tênis adequado. Mas vamos falar assim, o ideal nem todo mundo consegue fazer. Mas com um tênis adequado já é uma porta de entrada para você começar a correr. O que você precisa? Ter um corpo, condição física de se deslocar, Sim. um calçado para proteger os pés e correr. E isso é o mínimo para correr. Agora, vamos definir o que é correr e o que é treinar a corrida. Treinar a corrida. Que aí a gente costuma diferenciar. O deslocamento em si é corrida. Se a gente for usar algum termo técnico para definir o que é corrida aqui, a gente aprende na faculdade lá que a corrida é definida pela fase aérea, né? Que é a hora que você está com os dois pés fora do chão. Senão, é uma marcha atlética. É uma marcha atlética. Uma caminhada rápida. A gente teve nas Olimpíadas aí um brasileiro que representou a gente. Na marcha atlética, aquilo é marcha atlética. Os dois pés não saem do chão. Na corrida já é o contrário, os dois pés saem do chão. Mas, isso é termo técnico. Vamos falar assim que corrida é deslocamento rápido. Sim. Um calçado adequado e a capacidade de se deslocar você consegue cumprir. Agora, treinamento de corrida a gente já começa a prezar um pouco mais por uma coisa que a gente estuda, que é a carga de treinamento. Aí já entra numa outra via que eu acho que vale até você falar sobre
a importância do profissional de educação física nesse meio, né? Sim. Porque muita gente pensa que, hoje eu vou acordar, vou correr 3 quilômetros. Mas e aí? Qual velocidade você vai correr? Se o terreno que você vai correr tem desnível ou não? Né? Se as condições climáticas vão interferir no seu desempenho. Então, acho que, obviamente, o seu treino é importante para você evoluir, seja para diminuir Sim. o seu pace, né? O seu tempo por minuto, sua distância, né? Ou seja para correr mais longe. Né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre o papel do profissional de educação física na hora dessa montagem de treino, nesse mercado. O nosso papel ele entra na parte em que a gente é como se fosse um direcionador, né? Somos direcionadores. Qual que é o seu ponto de partida e qual que é o seu objetivo? Nós estamos aqui, não só nós, da educação física, mas outros profissionais também que se envolvem, até mesmo um cardiologista, um nutricionista na alimentação. Outros profissionais estão envolvidos nesse processo, caso, logicamente, né, o praticante esteja em busca de um acompanhamento mais preciso. Mas nosso papel do ponto de partida, a gente identificar o condicionamento daquele aluno, como ele está hoje e aonde ele quer chegar. Dado aonde ele quer chegar, a gente vai olhar o tempo, né? Vou dar um exemplo aqui. Você quer correr a Pampulha em dezembro. A gente está em janeiro, a gente tem 12 meses para isso. Vamos colocar que são 18 quilômetros. 18 quilômetros, A gente está em janeiro para correr a Pampulha em dezembro, 18 quilômetros. Quanto a gente tem aqui hoje de condicionamento físico? Definido isso, eu vou traçar o trajeto até o objetivo em dezembro. No meio do caminho a gente pode definir algumas micrometas? Devemos até. Mas vamos pensar que nem todo treinamento é linear, né? A gente às vezes fica doente, viaja, alguma coisa acontece. Sim. Então o nosso papel está mais nessa parte de acompanhar de perto. Você não conseguiu treinar hoje? Você sentiu um desconforto estranho? Você alguma coisa? A gente está ali para meio que prescrever e orientar nessa hora. Por quê? Igual a gente falou, correr é só calçar o tênis e correr. Então, você vai correr a Pampulha? Talvez sem condicionamento você consiga? Possivelmente. É o ideal? Não. Risco de lesão? Alto. Então, a gente entra com treinamento para isso. Para amenizar qualquer risco, qualquer problema que possa vir a ter nesse caminho e ter o nosso objetivo atingido com sucesso. Se não com sucesso, pelo menos entender que o processo... É um processo. É um processo. Qualquer coisa, né? Exatamente. Então, assim, muita gente vai começar a correr e não entende como é que a corrida é um esporte e, como qualquer esporte, pode ser lesivo. Né? Exatamente. Então, não adianta você sair com bem mineirês desembestado, começar a correr sem ter nenhuma base sobre nada. Então, eu acho que como qualquer corredor, eu como profissional de educação física, eu tenho a ideia de que tem pessoas melhores que eu em alguns ramos, e o Rich infinitamente entende muito mais de corrida do que eu, e eu, inclusive, já fiz assessoria com ele e vou voltar esse ano, porque eu entendi muito isso naquela prova do Rio de Janeiro, a meia do Rio. Foi um desafio muito pessoal para mim, eu, por ser pesado, ter que fazer uma meia maratona, né? Então, por exemplo, a diferença de peso, eu peso 94, quanto você pesa? 74. Pois é, 20 quilos a menos. Então, eu fui entender que você tem noção que a corrida é um esporte que pode ser lesivo, e nesse período é natural isso acontecer, mas você tem que cercar de profissionais que consigam te atender da melhor forma possível. Um desses profissionais somos nós. Sim. Né? Outro pode ser um fisioterapeuta, que é muito comum, né? O tratamento junto à corrida. E a gente só consegue entender isso na prática, muitas vezes. Né? A pessoa não tem essa noção. Ou não é? É porque, assim, quando a gente fala de curtas distâncias, né? Vamos lá, se você quisesse correr uma prova de 5 km, talvez você não chegaria ao ponto de perceber tudo isso. Porque é uma distância mais curta, vamos falar assim. Uhum. Talvez um teste físico de 2.400 metros ali, 3.000 metros. É uma distância curta. Agora, quando a gente começa a aumentar essa distância, a gente começa a aumentar o tempo de treino. Quando a gente aumenta o tempo de treino, a gente aumenta o tempo de exposição ao risco. E aí que entra o risco da lesão, sabe? Às vezes uma pessoa que corre só 3, 4, 5 quilômetros, não estou falando que é pouco, eu sei que 3, 4, 5 quilômetros são muitos quilômetros, mas em relação a pessoas que correm longas distâncias, ela corre menos risco de se machucar, sabe? Então, assim, a gente ali na hora que vai prescrever e percebe alguma coisa, assim, engraçado, nesse período, nesse treino, eu não esperava que isso acontecesse. Vamos investigar o que pode ser? Começou uma dor ali, começou um desconforto. Não, ontem eu dormi mal. Ontem eu comi mal.
Enfim, Sim. a gente vai entendendo todos esses fatores ali que vão influenciando no treinamento. Muita coisa influencia no treinamento. Exatamente. E muita gente não tem ideia disso, né? Não tem. Tem muitos fatores externos e internos. A importância de você dormir bem, de você estar bem, de saúde mental. Até porque a corrida é um gatilho muito importante para tratamento sobre Sim. saúde mental, ansiedade, depressão. Muita gente começa, que ouviu falar que isso é importante, né? E o fato de a gente ter a endorfina envolvendo a corrida, né? Porque é um neurotransmissor muito importante e a gente consegue fazendo uma coisa que te faz suar, te faz ter aquela intensidade. Sim. E a corrida, pô, inegável que é a modalidade que tende a se fazer mais isso, né? A corrida, porque ela é mais acessível, eu diria, sabe? Porque, assim, o ciclismo também tem isso, a natação também tem isso, cada uma de uma forma diferente, e a gente tenta entender mais que o que agrada junto com o que deve ser feito. Junto os dois, melhor cenário. Vamos lá, correr é fácil? Consigo correr? Consigo. Gosto de correr? Gosto. Maravilha, então vou tirar os melhores benefícios dessa modalidade. Eu odeio correr. Mas eu gosto do efeito do pós-corrida. Então você tem uma coisa que você tira que você gosta. A maioria é assim, não é? A maioria é assim. O pessoal assim. começa correndo... Putz, eu não quero correr nunca na minha vida, eu tenho alunos assim, mas a sensação que a gente se apega é eu posso conseguir. Nem só em prova, mas assim, em treino mesmo. Quando você olha o treino que seu treinador te manda, você fala assim, que isso? Eu não vou conseguir fazer isso nunca na minha vida. Impossível. Mas quando você consegue, entende que você é capaz... É muito bacana, a sensação é maravilhosa sobre isso, né? É porque assim, a sensação de cumprimento, né? Essa é uma coisa mais da área da psicologia, eu diria. Eu tenho alguns colegas profissionais da psicologia que falam muito sobre alguns efeitos que tem na corrida. O runner's high, que chama, né? Que é como se fosse uma pessoa que fica meio chapada ali de prazer, endorfina, sabe? Né? Acontece às vezes durante a corrida ou até após a corrida. Geralmente, após a corrida é mais comum. Tem o flow durante o treinamento ali. Explica um pouco pra gente sobre isso, porque poucas pessoas sentem isso, né? Mas flow, até começar a participar. Vamos usar de exemplo e você explica tecnicamente. Sim. Eu lembro quando eu estava nessa prova, que foi a prova mais longa que eu fiz, que foi a meia do Rio. Eu comecei, assim, a largada era na praia, se não me engano, de Ipanema. Leblon. Assim, do Leblon. E aí, no nascer do sol, né? Aí você vê aquele tanto de gente começando a correr no Rio de Janeiro, que é uma paisagem naturalmente muito bonita. Quando quando o relógio bateu 5 km, eu não tinha sentido que era os 5 km. Eu estava muito mais rápido do que eu achei que eu iria estar. E a sensação de bem-estar, aquela sensação de paz, que é o que eu quero que você explique, Sim. É o que a corrida causa na gente. É muito doido isso, né? Você passou pelo que a gente chama de estado de flow. A gente, assim, né? Na verdade, quem chama de estado de flow é a área da psicologia, mas popularmente chamado assim. O estado de flow, para explicar mais simplificadamente, é a hora que você está no meio da sua prática, em que você entra num modo estável, que você viaja, meio que você não sente o que está fazendo, não percebe o tempo passar, não sente desconforto, nem nada. Quando você se dá por si, você já acabou a corrida, ou já passou da metade, enfim. É a hora que você não está nem no desconforto, nem no conforto excessivo. É um estado estável, vamos falar assim. É como se fosse uma homeostase que aconteceu no meio do seu treino ali, só que no meio da corrida. Aí a gente chama de estado de flow. E após o estado de flow, geralmente é uma pequena euforia, que é o runner's high. Seja no fim da prova, ou até mesmo na hora de receber a medalha ali, ou na hora de realizar o que você fez, sabe? Muita gente busca isso, né? Cara. Quem começa, assim, vira vício isso. Quem tá de fora, quem tá de dentro, tem essa sensação. Eu gosto muito de falar com todo mundo, assim, você quer fazer uma maratona? Assiste a chegada da maratona, assiste o começo, a largada e a chegada da maratona. É emocionante. É muito emocionante, cara. E, assim, cada um tá correndo ali por um motivo. Tem gente que tá correndo porque o pai corria. Tem gente que tá correndo porque, sei lá, ou... meu filho tá lá na chegada me esperando. É sempre alguma coisa muito assim. Muito, muito sensível. E tem, lógico, os corredores de alta performance que estão lá para correr por tempo. Mas cada um tá correndo por um motivo, sabe? E todos eles têm essa realização no final. Até mesmo a pessoa que não conseguiu cumprir o que ela se comprometeu a fazer, ela fica satisfeita porque ela cumpriu o que ela conseguiu cumprir. Ela não conseguiu cumprir o que ela queria, mas ela conseguiu cumprir alguma coisa. Eu vou dar um exemplo assim que acontece com alguns alunos meus, que a pessoa está lesionada, ela está extremamente preocupada com a prova dela. E aí, às vezes, é uma lesão que a gente sabe que a recuperação ali, no tempo que a gente tem, vai ser suficiente para recuperar e voltar aos treinos e conseguir cumprir a prova. Aí a gente fala com a pessoa, não, fica tranquila, só respeita esse período agora da lesão. Seu corpo. Para a gente, quando voltar bem e continuar bem até o nosso objetivo.
Então, assim, a pessoa fica naquela insegurança, mas quando chega lá no dia da prova, ela vai e termina e ela olha para trás, ela lembra de tudo que passou. A lesão, as dificuldades, o E aí fica uma treinamento. emoção muito grande. Aí desaba, cara. Eu lembro que... Descarrega. Descarrega. Eu lembro que quando, nessa prova do Rio, eu tava chegando no 19º quilômetro, faltavam 2 quilômetros, eu já tinha passado por uma volta que dava para ver a largada. Porque ela termina no Marina da Glória. Isso. Dava para ver onde eu Você ia chegar. Eu ia chegar, desculpa. Então, assim, aí você via a volta, aí você dá uma desmotivada, porque você pensa, pô, o negócio tá perto, mas ainda falta no meu relógio aqui 2 quilômetros, não é possível. E aí, cara, eu desacelerei e eu entrei no estado de autossabotagem, assim, falei, vou diminuir o ritmo aqui, porque eu já não tô aguentando mais cãibra e tudo, né, que é muito comum. Cara, passou um cara do meu lado, ele tava com um monte de suporte aqui no braço, tipo um monte de colchonete amarrado, de muleta, velho. Ele não tinha uma perna amputada do joelho para baixo e ele passou do meu lado correndo no Rio de Janeiro. Correndo no Rio de Janeiro. Sim. Cara, eu falei, que isso? A gente consegue ver diferentes tipos de pessoas durante a prova, mas durante a prova você sente essa motivação que você fala, pô, eu tenho que conseguir. O que essa pessoa tá fazendo é algo extraordinário. Desse cara, ele foi comigo até o fim. A reação quando ele chegou é uma coisa assim, impagável, né? Fala, o que eu sofri para fazer isso, o cara deve ter sofrido muito mais. Imagina a história dele, né? Pois é. Isso é muito comum. É muito comum. Né? É, cada um ali que tá correndo ali tem uma história para contar e eu falo que toda história que cada um tem ali, se pegar, colocar, dá um filme. Dá, a história da corrida. Exatamente. Então, vamos dar uma pausa nessa parte psicológica, né, da corrida. Eu queria falar sobre a parte de empreendimento da corrida. Uhum. Então, eu queria entender um pouco o que você acha sobre o mercado de corrida, primeiro, para o profissional de educação física, como é que deve ser enxergado isso, Sim. E também falar um pouco sobre as empresas que fazem um pouco essas provas de corrida e como é um mercado que vem crescendo, né? A toa temos mais provas, né? Temos. Então, é um mercado que muita gente está investindo, né? Sim, sim. Fala um pouco para a gente sobre isso. Bom, nos últimos 2 anos que a gente viu esse crescimento na corrida, esse grande crescimento na corrida, né? Você fez a maratona, a meia do Rio em 2022? 2021, eu acho. 22? Não sei. Foi, acho que 22. Foi 22. Você teve dificuldade de se inscrever na prova? Não me lembro, para te falar a verdade, mas teve muita gente se inscrevendo, né? Pois é, porque nos últimos 2 anos, na verdade no último ano e neste ano, essa prova cresceu tanto que as inscrições esgotam no ano anterior. Em menos, eles abrem um lote, 2 lotes, esgotou. Uhum. E esse ano foi a mesma coisa. É o Brasil inteiro indo para lá, né? Exatamente. É de fora, né? Tem sido a maior prova de corrida da América Latina em número de participantes, a Maratona do Rio. E ao redor disso, a gente vê o que acontecendo nos últimos 2 anos? Muitas empresas direcionando seu mercado para a corrida. Por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo bem bobo aqui, mas eu uso um produto de pele ali para o rosto, sei lá, um protetor solar. Uhum. Hoje em 2024, 2025 já tem um protetor solar para corrida. Boa, sabe? Aí você fala assim, pô, tá todo mundo meio que percebendo esse crescimento, né? E tá fazendo um entorno ali. Em relação a nós profissionais, é um ótimo mercado no sentido de como empreender. Por quê? A teoria do treinamento, tirando a parte da prática e da experiência, ela é muito semelhante em quase toda modalidade. Se por acaso o profissional ali já tem uma afinidade com o endurance, né, com as modalidades do cardiovascular, ele entendendo como que funciona a prescrição, como que funciona o treinamento, tendo uma prática, ele já consegue meio que trabalhar com isso. Ideal seria mesmo se ele já tivesse uma estrutura já montada, uma coisa para entregar. Mas como o mercado é muito amplo, né, vai ter sempre uma pessoa ou outra ali que vai achar que isso aqui para mim é suficiente e vai ter profissional para atender aquilo ali. Uhum. Então, assim, vamos pensar no seguinte, a pessoa acabou de formar na faculdade, ela não sabe com que ela vai trabalhar. Ela tem só de início, assim, muitas opções, mas a corrida é uma das opções muito acessível até para o próprio treinador. Vamos falar assim, o que você precisa hoje para prescrever um treinamento? Um papel, uma caneta. Sim. Beleza. Celular, e-mail, WhatsApp, hoje quase todo mundo tem. Não posso falar todo mundo, mas vamos falar que quase todo mundo tem. Uhum. Então você consegue hoje, com 2, 3 alunos, atendê-los pelo WhatsApp. Vamos falar de uma coisa maior. Você começou a ter um número maior de alunos ali. Hoje já existe também no mercado mais de 3 plataformas nacionais que facilitam esse processo de prescrição de treinamento. Eu utilizo uma delas, inclusive daqui de Belo Horizonte, mas
não é incomum eu ver outras empresas que oferecem esse tipo de intermédio desse serviço, que são aplicativos de treinamento otimizados para treinamento de corrida. Que facilitam a prescrição Facilita do professor e do aluno para ver o treino, certo? Exatamente. Facilita tanto a prescrição quanto a visualização. Prescrição do treinador, visualização do aluno. E, assim, a facilidade exige um investimento, logicamente. Sim. Mas o ponto de partida é comunicação, né? Você ter os seus alunos, saber prescrever e precificar. Isso. Pronto, esse é o ponto de partida. Para nós profissionais, começando daí. Qual que é o infinito? O infinito é você criar uma estrutura de espaço físico, com treinamento para fortalecimento de corredores, com espaço para treinamento de corredores, com profissionais agregados, uma fisioterapia, uma osteopatia, talvez até mesmo médicos, ortopedista, cardiologista, nutricionista. Você consegue hoje fazer uma coisa que vai até além disso, se precisar. Eu acho que o profissional que quer trabalhar nesse ramo, eu acho que ele podia simplesmente começar, isso é uma dica que eu daria, começar e entendendo aos poucos o que ele vai precisar fazer. E aí vem um conceito de over delivery, que é você trabalha com corrida, a pessoa me paga para mandar o treino, certo? Sim. Mas você já sabe que ela vai precisar talvez de um fisioterapeuta, de um nutricionista, de um outro profissional que não é a sua capacidade. Então, para a gente, como profissional, vender uma assessoria de corrida, a pessoa está comprando achando que é só isso, que é só o treino. E o que eu quero dizer é que você já oferece outras possibilidades para ela, já antevendo, sabendo que ela vai precisar, ou seja, agregando valor ao seu trabalho. Isso é o over delivery. Você aumenta o valor do seu trabalho e você precifica mais caro. Exatamente. E o mais curioso é que muitas vezes a pessoa ela ainda acha que está pagando barato. Poxa, eu paguei esse cara aí para montar meu treino. Eu achei que era só um treino de corrida, mas ele está me deixando como nutricionista para me atender. Tem um fisioterapeuta, ele me dá assessoria, no nosso caso, 10 da noite, 6 da manhã, 5 da manhã, sábado, domingo, muitas vezes, né? Nem que seja para só responder. Sim. Então, assim, esse conceito de começar para o profissional, começar e aí ir moldando, eu acho muito importante. E principalmente na corrida. Na corrida a gente vê que isso acontece muito. Muita gente quer começar com tudo já fechado, o sistema fechado, né? Melhor começar, aí você vai entendendo aquela plataforma, ela agregaria aqui para mim, vou investir nisso, não é? Exatamente. Talvez foi isso que você fez, não foi? Foi o que aconteceu na prática, porque quando eu comecei, igual eu falei, não é planilha de Excel. Aí foi se criando uma demanda maior, e eu percebendo que o tempo que a planilha de Excel me demandava era muito grande, eu passei para uma plataforma. Aí, na hora que a plataforma foi crescendo também, eu percebi que eu precisava de economizar tempo de alguma forma. Então, fui criando alguns padrões de prescrição, logicamente, não esquecendo da individualidade de cada aluno. Sim. Mas padrões de prescrição no sentido de, bom, eu preciso prescrever para esse aluno daqui até aqui, eu já meio que pré-moldava essa prescrição para agilizar meu tempo. As etapas estão sendo cumpridas, beleza, não tenho o que mudar. A etapa teve uma mudança aqui, eu adaptava o restante da prescrição para aquela mudança que aconteceu. Com isso, eu fui ganhando tempo. E aí, assim, eu também fui tentando tirar mais tempo de trabalho que não era relacionado ao meu trabalho. E a gente vai falar sobre isso também. E aí, fui colocando outras coisas juntos à plataforma ali. Eu achava engraçado que quando eu montava o treino com o Richard, né? Eu falava com ele no treino passado, putz, velho, cansei, morri para fazer esse treino aqui. E aí ele passava o treino seguinte, na observação ele colocava um recadinho, tipo assim. Então é uma coisa realmente personalizada mesmo, né? Então assim, é muito comum a gente montar o treino personalizado para o aluno, mas a dificuldade, na verdade é o que tem que ser feito, obviamente, mas a dificuldade que a gente enfrenta de poder personalizar aquilo 100%, né? É uma coisa que na corrida não tem jeito. Porque você recebe feedback, você tem que montar o treino com base naquele feedback. Exatamente. Então, assim, isso eu percebi que eu achei muito interessante e serviu de aprendizado para mim. E até te falar isso, foi muito interessante que eu comecei a fazer o mesmo. Eu acho que na educação física a gente vê muitas coisas dando errado e não usa aquilo de exemplo. Sim. E vê muita coisa boa que acontece, admira aquilo e faz, e repete. Eu acho que tudo no mercado, né? É difícil criar uma coisa do zero. A gente se adapta e vai melhorando, né? Sim. Então, assim, eu queria também que você falasse um pouco dessa parte, dessa plataforma, assim, como é que a tecnologia influencia o mercado de corrida hoje em dia, né? Cara, isso é interessante, porque, João, desde 2018, no nosso estágio lá,
a gente teve a oportunidade de participar de alguns treinamentos e que em um deles me acendeu um gatilhozinho na questão das trends fitness de cada ano, né? E, se eu não me engano, acho que por 2 ou 3 anos houve uma coisa que estava em alta, que era a tecnologia de vestíveis, né? Você está com relógio aí? Dos Tô com o relógio aqui, né? todo mundo está com relógio hoje em dia. E esses relógios, eles são ferramentas tecnológicas muito fortes no nosso dia a dia, porque eles acompanham dados diários nossos de saúde. Quando eu percebi isso em 2018, 2019, a primeira coisa que eu fiz foi juntar um dinheiro do estágio ali e comprei um relógio para mim. Era difícil, né? Era difícil. Comprei um reloginho para mim, um reloginho chinês. Na época tinha poucas opções. Aí, com esse relógio, eu já começava a olhar. Pô, esse relógio, ele lê isso aqui, ele lê isso aqui, ele lê muitos dados nossos, né? Que às vezes a gente nem percebe. Os mais comuns ali, passos diários, frequência cardíaca. Mas tem uns mais interessantes, que é frequência ventilatória. Tipo, quantas vezes você respira. Muito legal isso, né? E aí, cara, eu fui percebendo que essa parte da tecnologia estava ficando muito em alta. Aí eu falei assim, como é que eu faço para não perder para ela? Como é que eu faço para ela trabalhar comigo? Sim. Ser um Fora- aliado no mercado, né? Exatamente. Fora que eu falei assim, cara, pode ser que isso mude, né? São trends anuais, mas ela ficou 3 anos no primeiro lugar. Eu fiquei assim, isso não vai deixar para trás, ninguém vai deixar isso passar. Veio para ficar, né? Exatamente. Mas elas não dão um recadinho no aplicativo. Não, elas não dão recadinho, exatamente. Nunca vai Elas ser não substituído, são, né? elas não são humanas. Exato. Elas leem você. Elas leem e elas estimam você. Mas elas não têm o toque humano ali, que é a Exato. hora que esse recadinho faz Por isso que diferença, eu acho que a gente sabe? nunca vai ser substituído por máquina. Eu Nós também profissionais. acredito que não, cara. Eu acredito o possível. seguinte, acredito que a máquina ela vai entrar talvez até mais ágil que a gente na hora de fazer uma estimativa, uma prescrição, alguma coisa, mas ela ainda não vai ler o futuro, sabe? Não que a gente leia o futuro, mas a gente estima as possibilidades Sim. dentro de um contexto ainda hoje melhor do que uma máquina. O que eu quero dizer? Hoje meu relógio ele não sabe que vai chover. Ele pode até estimar, mas se não chover, não choveu. Mas eu sei que não choveu. O relógio não sabe que não choveu. Na estimativa para ele ia chover e ponto final. Então, da assim, mesma forma que o relógio, talvez ele pode mensurar que você dormiu mal à noite, mas ele não sabe o que aquilo vai te afetar no treino diretamente. Exatamente. A ponto dele prescrever um treino com base talvez em inteligência artificial ainda. E que vai ser de acordo com aquele momento do dia que você tá e que você vai correr. Então, para isso que o profissional é importante ter o tato, né? Sim, sim. Mas atrelado à tecnologia. Você deu um exemplo legal, que você foi no ainda, eu vou no antes. O relógio não sabe por que eu dormi mal. Ele sabe que eu dormi mal. Exato. Mas, pô, posso ter bebido ontem à noite, posso ter tido um estresse na minha família, posso ter tido um problema de trabalho, e aí fui dormir de cabeça cheia. E ele só me fala assim, seu sono foi ruim. E é engraçado até falar isso, né? Porque a gente tem até um meme na internet hoje em dia que é a relação do Apple Watch com a pessoa Com o usuário. e o Garmin, se eu não me engano. É o Garmin. Como é que é isso? Explica aí rapidinho pro pessoal. Porque o pessoal fala que o Apple Watch ele é mais carinhoso. O Apple Watch ele fala assim com você: excelente noite de sono, espero que seu dia renda maravilhosamente bem. Parabéns. Só falta falar que você é bonito, né? Aí o Garmin ele fala com você assim: péssimo sono, grau de disposição 1 de 100. Então isso acontece, muita gente tá falando disso. Acontece. Mas isso eu acho que é uma falha de leitura do próprio mecanismo. Ele lê o sono, beleza, mas ele falar o grau de disposição baseado só no sono, ele pode triangular outros dados. Mas ainda acho que é pouco para poder falar assim, não, meu relógio deu que eu tô com disposição 1, então eu tô cansado. Não. Ele falou que eu tô com disposição 1 baseado no que ele leu que eu fiz. Mas ele não sabe que eu bebi ontem, ele não sabe que ontem eu dormi melhor, ele não sabe que... Quer dizer, ele até sabe que eu dormi melhor. Mas ele não sabe que, tipo assim, eu acordei hoje muito animado porque hoje é meu aniversário. Na verdade, ele também sabe. Mas ele não sabe... Algumas coisas ele não sabe. Sim, a parte e aí do é a hora toque que, ali, né, é a hora humano. que a gente entra, João. A gente fala assim, pô, você bebeu ontem? Não, cara, faça o seguinte, então. Já que era seu aniversário, você bebeu um pouquinho e tal, pega o treino de amanhã e descansa. Sabe, eu vou reajustar a sua semana aqui de treinos e tal. Exatamente. Isso eu percebi que ainda essa tecnologia não faz. É Mas, improvável. mas ela me auxilia na hora que, quando eu mudo o treino dele lá, o relógio já não vai ficar cobrando ele de treinar. Sim. Tipo assim, por que você não fez treino hoje? Sabe? Eu já mudei pela plataforma, que hoje é conectada aos relógios, geralmente. E aí ele já tem lá que o treino dele, que era hoje, já não é mais hoje é descanso. Então, segundo a estimativa que eu falei pro relógio cobrar dele, ele tá cumprindo. Você vê que o relacionamento tóxico moderno é da pessoa com o relógio. Exatamente. Da mesma forma do relacionamento saudável. Né? Também. É impressionante. Né? É entender como é que ele te lê
e entregar para ele o que ele quer ler. Mas assim, não dá para ser escravo disso aqui o tempo todo, não. A gente já é muito escravo das tecnologias, mas também eu costumo falar com meus alunos assim, tente também sentir o que você está sentindo de fato. Porque existiu um fenômeno, não sei se ele ainda está em alta hoje, tá? Da galera que estava meio que todos os dias cumprindo meta de passos. Eu não lembro o fenômeno exatamente como é que ele chamava, mas era uma coisa do tipo assim, cumprir Eu objetivos, tive sabe? uma aluna, assim, ela tinha que andar 10 mil passos por dia, senão Pois ela ficava é. doida. Eu acho até relacionado ao FOMO lá, que é o Fear of Missing Out, que é a pessoa que está se sentindo por fora das coisas. É o cara que não conseguia cumprir as metas do relógio. Nossa. Esse caso é um caso extremo que a gente fala assim, ó, cara, peraí, antes da tecnologia tem você, respeite-se. Não é simplesmente aquilo que ela colocou pra você e ponto, acabou, né? Essa meta é um número arbitrário, uma média, mas não é para todo mundo, não. Exatamente. Então, assim, falando também sobre pro mercado de educação física, para os profissionais, aqueles que estão começando, né? A importância de investir nessa tecnologia, né? Entender, nem que seja, se você não tem condição de comprar um relógio, assim, ou material mais moderno sobre a corrida, que seja, já até tem anel, né? Um anel que marca dados vitais, mas aprenda a estudar sobre isso. Eu lembro que lá em 2017, quando eu estava num outro estágio, eu comecei a ver a mesma coisa que você viu, que tinha gente cada vez mais falando sobre wearable e tecnologias, né, de performance, e comecei a estudar sobre aquilo, entender as métricas que aquilo tinham, com base na fisiologia, se fazia sentido. 2017 não fazia tanto. Era muito estimativa, né? Já estamos começando, né? Hoje evoluiu muito e muito rápido. Vamos botar em 5, 6 anos, né? As coisas mudaram muito, né? Então, assim, pensando no mercado de trabalho, o que isso facilita para a gente, como uma ferramenta de tecnologia, facilita muitas vezes a prescrição do treinamento para um aluno, por exemplo, que não está aqui em Belo Horizonte, onde nós estamos, que você atende fora do país, por exemplo, né? Você dá uma assessoria para fora. Então, eu queria que você me explicasse como é que é esse treinamento à distância, né? Para as pessoas que não estão aqui do seu lado, né? Junto contigo. Sim. Hoje, graças à plataforma e o mercado online, né? A gente consegue atender pessoas de fora. Eu tenho, se não me engano, acho que uns 4 ou 5 alunos fora do país que eu não os conheço. São brasileiros, mas eu não os conheço pessoalmente. Muito legal isso. Né? Assim, foi um intermédio de um amigo de outro amigo ali que indicou, né? E aí a pessoa chegou até mim e estamos treinando sem nunca nos termos visto alguma vez na vida. Assim, já vi por foto, Instagram hoje em dia, mas a pessoa fisicamente mesmo eu não conheço. E funciona por quê? Porque a gente usa do intermédio dos aplicativos e do relógio para poder prescrever. A pessoa, sabendo usar o relógio e o aplicativo, é o básico, né? Vamos falar assim, ela consegue cumprir o treinamento à distância. Então, vamos lá. Minha aluna lá está na Suíça, por exemplo. Aí ela viajou para esquiar. Ela tá assim, tá nevando, não consigo correr. E aí eu falei assim, então, quais opções nós temos? Né? Temos uma esteira, a gente tem uma bicicleta, tem alguma coisa para não deixar você destreinar? Seu nível de treinamento. Eu tenho uma bicicleta aqui. Então vamos fazer o seguinte, como na bicicleta a gente não vai conseguir prescrever igual na corrida, vamos tentar utilizar as médias que seus treinos anteriores nos deu, né? Vou dar um exemplo, assim, ela correu 15 km com frequência cardíaca média de 150 batimentos. Vamos tentar simular isso na bicicleta aí, que é o que a gente tem. E aí eu mudo a prescrição, a pessoa recebe lá no relógio dela, ela faz. Isso cada vez mais comum, né? Na nossa área. Tem cada vez mais pessoas procurando uma mão de obra qualificada, que normalmente vem do Brasil, que a gente tem uma formação muito boa, o Brasil de uma maneira geral. É muito forte. E, se eu não me engano, acho que é a segunda, eu posso estar falando bobagem, mas é a segunda população que mais pratica atividade física, exercício físico de uma maneira geral. Então, assim, muitos dos meus clientes que moram fora do país também percebem que lá é tão incomum ter essa qualidade profissional, que falam, não, vou procurar no meu histórico no Brasil pessoas que eu conheço. E aí é aquela história, né? Vem indicação de alguma outra pessoa que ela vê, que conhece, que treina, pede indicação, a pessoa indica, ou a rede social, ou o Instagram. Sim. Então, assim, é bom você aí, profissional que quer ter sucesso de uma maneira geral, né? Na área de corrida, então, eu te peço para seguir o ritmo e ver os vídeos que ele faz, todos os conteúdos. Entre humor e conteúdo sério, conteúdo sério, que é um cara, assim, que eu vejo que disparou muito, teve uma ascendência muito grande, muito rápido na educação física. Hoje é um cara que tá rico, o ritmo tá rico. Viaja para a Europa 4 vezes por ano.
Mas é um cara que é Pra referência para correr, né? Vai fazer maratona de Berlim, É. maratona. Mas enfim, é um cara que é referência na área, ao meu ver, no mercado aqui em Belo Horizonte e já consegue atender pessoas do mundo inteiro. Então, assim, é bom você ter bases de profissionais referências, não para você fazer exatamente igual, ou que seja, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço pra todo Mas mundo. ter referências na área, né? Sim, sim. Então, eu acho muito importante. E o que você acha das expectativas que a gente tem para a corrida nos próximos anos, assim? Os dados que eu vi recentemente, igual eu falei, o esporte que mais teve ascensão em prática em 2024 foi a corrida. A expectativa que a gente tem é que ainda tenha mais uma ascensãozinha agora em 2025. Eu estou percebendo uma pequena migração dos atletas de corrida, que são mais antigos, mais experientes, para uma modalidade do triatlon. E eu estou sentindo que também para quem trabalha com triatlon, para quem já está mais envolvido nessa área, vai ser uma boa oportunidade esse ano se dedicar mais à prescrição do treinamento de triatlon. Legal, pega essa Pra dica quem tá- aí, hein? Eu tô Pega essa percebendo dica esse, aí. esse efeito acontecendo. E você pensa que que os malucos estão simplesmente correndo? Não, os malucos estão correndo, nadando e pedalando. E pedalando, exatamente. Eu falo, antes de te cortando aqui, tem uma corrida lá no Rio que é o desafio, né? Sim, O desafio, você corre 21 km num dia, não é? no sábado, E 42 km no outro. no domingo. Esse maluco já fez quantas vezes? 3. 3 vezes. Aí você pensa, o que essa pessoa pode fazer para ficar pior, né? Não é? Ah, Sempre vou pode fazer piorar. um triatlo. É. Legal, muito bom. Pode ser o triatlo, pode ser o desafio da Disney, que é Legal, né? 5 km num dia, 10 no outro, 21 no outro e 42 no último dia. Como é que é isso? Explica aí melhor. É o desafio da Disney. Na Disney tem uma prova de corrida, que é a corrida da Disney. Aí tem as modalidades de 5 km, 10 km, Essa que você corre dentro do parque? 21 km Pô, que e legal. 42 km. Assim, a inscrição é um pouco cara, sabe? É um investimento bem alto, mas existe o desafio do Pateta e o desafio do Dunga. Um que é só 21 e 42 e o outro que são as 4 provas. Legal demais. É bem legal, porque assim, as medalhas da Disney são super personalizadas, deve ser são muito bonito. lindas, maravilhosas. Esse é sabe? o próximo desafio. É uma com meta, certeza vai pra ser vida. isso. E, cara, é bom que você falou sobre a expectativa da mudança da corrida pro triatlo, mas eu acho que a corrida nunca vai perder espaço, né? Eu acho que não, cara. Assim, igual eu falei, a gente percebeu com a modalidade um benefício muito além do só da corrida, né? Igual eu falei da questão do protetor solar, mas ó, marcas de roupa, cresceram muitas marcas voltadas. Cresceram marcas e criaram-se marcas voltadas para o treinamento. E não só na questão estética, vamos falar assim, porque não é só uma roupa bonita, é uma roupa que você vê que tem uma tecnologia ali envolvida para trazer um conforto maior para o praticante, sabe? Você tem isso, né? Você tem Assim, eu invisto também, né? E isso, Calçado, é isso que eu falei do over delivery aí. Mas eu falo, meia, por exemplo, roupas. ele tá aqui com a camisa dele, ó, esperto, fazendo marketing já. Mas o Hitchen, ele tem outros materiais com a logo dele, né? Tem bermuda de compressão, Para com pegar e bolsos. escolher esses materiais, você pegou uma tecnologia Eu melhor. vesti, eu testei, eu percebi pontos positivos e negativos. Essa camisa aqui, por exemplo, é a camisa de malha fria, né? Sim, nossa, ela tem uma boa durabilidade demais. maior. Eu gosto dela, apesar da cor ser cinza. Vamos falar que a cor não é o ideal para um treino num dia de sol, mas a temperatura que ela mantém o corpo fica meio que amenizado ali. Então, eu particularmente uso em dia de corrida mesmo com sol ou sem sol. Eu gosto de usar meu uniforme por causa dessa questão da malha ser mais geladinha. É. E eu comprei ela, fiz ela para meus alunos também pensando nisso. E não Alguns é- não gostam, alguns gostam. E não é todo mundo que faz isso, né? Nem todo mundo faz isso, Quase nenhum profissional. Eu vejo que nós fizemos isso. Nós, no ambiente que nós estamos, dentro da Bodytech ali, poucas pessoas fizeram isso. Poucas pessoas tiveram esse tato, desse cuidado e entender que, putz, eu tenho uma assessoria de corrida, eu preciso deixar esse negócio mais profissional e eu vou agregar nesse mercado. Então, Sim. foi um insight que você teve que eu achei fantástico. Quando eu vi que ele lançou para mulheres top short, eu achei, putz, esse cara tá muito além do mercado. Né? A demanda foi se criando, né? Porque hoje só pergunta, né? nos meus alunos, a maior parte são mulheres, mas não é tipo 80% mulheres, 20% homens. Não, é bem dividido, mas a maior parte ainda são mulheres. E aí, o que eu percebi? As mulheres não gostam de usar camisa de manga, não gostam de usar... Algumas usam regata, mas eu falei assim, bom, elas não estão usando a minha roupa, elas não estão usando a minha camisa. O meu marketing, né? Exato, eu vou ter que fazer alguma coisa para resolver isso aí. Legal, olha esse insight, hein? Olha esse insight. Aí eu falei, hein? vou fazer top, vou fazer short. Short eu vou fazer masculino também, porque eu também uso. Eu acho bom ter bolsos, né? Sim. Até para treinar, eu acho que é mais fácil carregar alguma coisa, chave do carro, celular. Eu sempre carrego alguma coisa no bolso ali. E Até o mesmo top, gel de carboidrato também, exatamente. E o top para mulherada também, continuar aí utilizando uma roupa confortável para treinar, sem deixar de usar minha blusinha. É claro, pô, você é um cara muito esperto, né? Aí
Então, assim, eu... Nessa a gente envolve até outra empresa, porque se for pensar, quem me fornece isso aqui é uma empresa. Exato, Quem aí me você é uma fornece parceria com a outra. Se você Exatamente. paga mais ali, você faz um mercado de parceria. E aí foi nessa que todo mundo foi crescendo em volta da corrida, sabe? Que eu percebi. Por isso que eu acho que 2025 ainda vai ter um pouco disso. Mas é porque eu tô sentindo agora que tá indo pro triatlon, porque a galera tá começando a comprar bicicleta, começando a comprar sapatilha. É um esporte que você precisa investir muito mais. É um investimento um pouco mais alto. Não alto. é tão acessível quanto a corrida. Não é tão acessível, exatamente. E eu queria que você me contasse algumas curiosidades aí do meio da corrida. O que você acha? Cara, curiosidades, vamos lá. Bom, deixa eu pensar alguma aqui mais engraçada, assim, porque a gente tem as corridas de rua, né, tradicionais, as corridas grandes, né, as majors, e aí a gente costuma ver o quê? Nas corridas de rua a gente vê sempre a galera com a roupinha de corrida, tal, não é nada muito fora daquele padrão das vestes de corrida. Mas nessas provas muito grandes, nas majors, você vê gente que tá ali pela diversão, correndo de fantasia. Não, se eu vi na volta da Pampulha, tinha um cara de A Darth Pampulha Vader tem. correndo do meu lado. 18 quilômetros, Tem, cara, cara. calor, É uma galera caramba. que já passou já fiz tudo que eu queria na corrida, agora eu vou fazer uma coisa Vou diferente. inovar. Entendi. Na São Silvestre tem muito isso, cara. São Silvestre tinha um cara correndo de dinossauro, velho. Tá louco, aquela fantasia de balão, Aquela né? fantasia de Isso dinossauro. é muito doido. A corrida mexe com a cabeça das pessoas. Porque assim, a pessoa não tá nem lá mais pelo correr os 15 quilômetros. Ela tá lá pra se divertir. Sim. E a prova é uma coisa que é meio que uma resenha, cara. Essas provas, quando vão ficando muito grandes, essas provas pequenas nem tanto, mas as provas muito grandes, elas vão virando uma resenha. Tipo assim, no quilômetro, sei lá, na São Silvestre, o quilômetro 14, que 14 ao contrário é 41, e todo mundo acha que a São Silvestre é uma maratona, só que a maratona tem 42 quilômetros, a São Silvestre tem 15. É diferente. Aí os corredores mais antigos brincam que no quilômetro 14, que é o quilômetro 41, tem que tomar um chopp. Mentira, tem isso? Tem, cara. E aí? Assim, teve uma discussão sobre tirar isso da prova, só que quem faz isso é público de fora. Então não tem meio que como tirar. Tá na rua. O pessoal tá lá, passa e pega o chopp, é isso? Bebe quem quiser. Que doideira, isso eu não sabia. É uma comemoração do quilômetro 41 da São Silvestre ali. Que legal, que legal. E assim, Ritin, a gente tá chegando próximo do final, mas eu queria que você deixasse uma dica pro pessoal que quer começar, tanto pro profissional de educação física, que quer começar a atuar nesse meio, quanto para as pessoas que querem começar a correr, e por que não os profissionais que querem começar a correr, né? Pois é, esse ano a gente tá com um projeto novo aí, né, João? Esse ano eu tenho que fazer outra meia maratona. Mas vamos lá. Bom, o recado para quem tá querendo começar a correr começar a correr não tem muito segredo, muita dificuldade, desde que você não tenha hoje algo que te impede fisicamente de fazer. Então, inicialmente você tem um calçado adequado, igual eu falei no começo, uma condição de se deslocar. Vai e tenta. Talvez você não vai conseguir no primeiro dia, se sentir algum desconforto, ver que não está conseguindo, aí entra a questão do profissional. É importante ter um acompanhamento profissional para evitar essas pedras no caminho. Por quê? Muitas vezes você sabe que correr é só correr, mas você não sabe que correr no sol você pode desidratar demais e ter algum problema relacionado à circulação. Você não sabe que às vezes correr com um terreno meio inadequado pode, sei lá, machucar seu tornozelo. Você não sabe que às vezes aquela dorzinha que você está sentindo é algo que você deveria ter olhado. Ter atenção, né? E assim vai, Mas o recado para quem está querendo começar a correr você consegue correr, você precisa só se equipar para aquilo. E equipar que eu falo, minha maior preocupação é o calçado. Porque a bermuda, a camisa, enfim, a meia, isso aí você vai trocando com o tempo que você vai percebendo. Mas o principal hoje é não deixar o seu calçado ser o maior problema hoje. Então, um calçado com conforto já vai te fazer correr. Parece até que eu trabalho para empresa de tênis para falar isso aqui, né? Não. Mas e não, apesar que o seu conteúdo sobre tênis no Instagram é sensacional. É porque é o que mais me perguntam, cara. Muito legal. Porque ele compara modelos de tênis diferentes com diferentes alturas, né? Altura, drop, espuma, então, assim, cadastro, amarração. E de um conteúdo de uma maneira divertida, né? Daqui a pouco ele vai passar o Instagram para vocês aí, mas é muito bacana. Assim, e outra dica que eu acho que pro lado profissional agora, eu acho que o pessoal pode entender como a corrida é um mercado sempre presente. É um mercado de atuação profissional sempre presente. Nós temos em Belo Horizonte assessorias de 20 anos. Sim, né? sim. Então, assim, é um mercado que veio para ficar, vai ter sempre gente correndo. Então, você estudar sobre o meio para começar é fundamental, mas também entender que a tecnologia vai junto com a gente, como você falou, ela não vai contra a gente. Nós temos que saber usar e entender que o mercado, ele anda, mas você tem que andar junto com ele. Se você ficar para trás, ele te engole, como qualquer mercado, seja no personal trainer, seja numa empresa, no que seja. Exatamente. Né? O recado pro profissional seria esse mesmo. Assim, busque embasamento, né? Busque estudar, sempre estar acompanhando o mercado,
Porque às vezes você estuda muito a parte da literatura, mas não sabe usar um celular, não sabe usar um computador. E muitas vezes seu cliente está ali. Então, se você está buscando na parte profissional, logicamente, entregar para clientes, para pessoas, busca estudar isso tudo. Busca ser um profissional que o pessoal chama de profissional multiverso, não sei nem a palavra qual que é. Multifatorial, Um profissional que sabe fazer sabe de tudo, né? muito do que ele se propõe a fazer e um pouco do que está ao redor dele, sabe? O básico tem que saber de tudo, né? Exato. Você pode ser um especialista, mas você tem que saber sobre tudo que envolve, né? Isso aí. Então, porque nesse você vai ter ferramentas, né, cara? Você tendo ferramentas e sabendo usá-las, você vai construir o que você quiser, o que você está se propondo ali, né? Galera, estamos chegando a mais um final de episódio aqui do BR Podcast. Eu queria te agradecer muito pela conversa. Eu que agradeço. Você é um cara que é referência na área, você pode saber disso. E eu tenho certeza que o pessoal vai te procurar. Talvez você vai ter directs aí de pessoas que são da área de educação física ou pessoas que querem começar a correr com você. Então, se divulgue. Vamos lá. Aí. Galera, segue meu Instagram. Eu tive que mudar meu Instagram para hit.leite, porque meu nome é difícil, né? Complexo. Mas hit.leite você encontra lá mais fácil. Lá eu divulgo treinamentos, né? Uma parte mais sobre treinamento, uma parte mais científica, uma parte mais sobre humor de corrida. E também nos meus stories eles vão ver um pouco do meu dia a dia, às vezes, que eu falo assim, o treino de hoje foi assim assado, hoje está muito calor, hoje eu optei por fazer assim, dicas de treino, etc. E também um pouco de conteúdo de, vamos falar assim, tecnologia, né? Eu gosto ali de falar como carregar seu relógio pelo seu celular, por exemplo. Eu faço essas coisas Como ali. eu falei no início do episódio, ele é o robozão, né? Sabe de tudo, né? Então, segue lá, pode mandar direct, pessoal. Eu estou sempre muito ativo ali para poder responder mensagens. Nem sempre eu estou ativo, vamos falar assim, 3 da manhã, eu vou estar dormindo provavelmente. Óbvio. Mas mandou uma mensagem ali de manhã, de tarde, eu vou te responder. Pode ficar tranquilo, não ignoro pessoas na rede social, não. Ótimo. Vocês me encontram no meu Instagram, João Machado Personal, onde ali eu falo também sobre o meu dia a dia de treinamento, mas também começando a fazer um conteúdo mais para o profissional de educação física. E deixando até um recado final, né? A gente vai ter uma turma de mentoria para 10 profissionais, onde eu vou gerir a carreira de sucesso de cada um deles. Então, se você tem interesse em fazer parte desse grupo, me manda um direct no Instagram ou pode entrar pelo meu site lá na bio do meu Instagram. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade. Valeu demais. Fiquem sempre ligados aí aos novos episódios. Como eu disse, nós vamos trazer muitos conteúdos interessantes para o BR Podcast nesse ano. Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Até mais.